Fala, meu amigo Ivan, bora lá pro nosso segundo episódio do podcast. Chama na minha caneca. Chama na minha caneca. Eu não conheço esse personagem, Ivan. Qual que é? Esse aqui é dos Vingadores. Esse aqui dos Vingadores. Coisa de nerd, né? Não, mas eu gosto. Bom? O nerd é legal, é bom. Inclusive, eu sigo um canal aqui no YouTube que fala só sobre o nerd lá do Peter Jordan, né? Inclusive, tem um nerd de... É Peter, não é Peter, tá? Ele mesmo corrige, né? Mas ele tem um podcast muito bacana, que é o podcast, um canal do YouTube, que fala sobre nerd de negócios. E ele traz dicas valiosas lá. Tomara que ele veja esse vídeo e patrocine a gente. O que você acha? Top demais. Rapaz, ele é uma referência. Deixa eu te falar. Segundo vídeo, quem tá assistindo aqui, já vai aqui e faz o quê, Ricardo? Primeira coisa, se inscreva no canal, ativa o sininho. Qual que é importante de ativar o sininho? A hora que a gente publicar o vídeo, aparece a notificação para você não perde nenhum vídeo. Mas o mais importante, que a gente quer contribuir com o debate, para a gente bater um bate-papo com vocês aqui, é você comentar o que você achou dos nossos comentários e o que você acha, se você diverge ou se você converge com as nossas opiniões aqui. Então nós somos dois colegas, dois amigos que estamos batendo um papo, mas é que a ideia é que esse bate-papo, né, o Ivan, flua organicamente aqui entre nossos colegas aqui que acompanham a gente no canal. Justamente, é interessante porque a gente não ganha nada com isso, mas é um podcast que o nosso primeiro interesse é melhorar o senso crítico das pessoas. É a forma de pensar, né, Ricardo? Não ter uma forma binária de pensar. E por isso você vai... eu vou fazer o quê? Eu estou fazendo um serviço na minha casa, eu estou aqui numa obra, eu estou aqui no meu trabalho e queria estar ouvindo um som bacana de um programa inteligente. Põe no podcast, pode sim. Ricardo, pode ouvir o nosso podcast trabalhando? Pode sim. Aí, pode sim. Pode sim. E eu ia até mais, pode sim e deve. Sim e deve. Ô, Ivan, bacana o nosso episódio passado, nós falamos sobre Big Brother. E durante essa semana eu vi algumas postagens de psicólogos que associou a Juliette com análise psicanalítica. Ou seja, as nuances da psicanálise ali no Big Brother, dos personagens. Eu achei bastante interessante. Então, assim, fica como dica aí para os nossos ouvintes aqui do podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, todas as plataformas de áudio, ler sobre. Então, aquela conclusão que nós chegamos no podcast passado, ela é muito válida mesmo. Ou seja, tem como você ver um programa de entretenimento, mas de uma forma crítica também, de uma forma diferente, sem achar assim, eu não vou ver porque eu sou inteligente. Não, para com isso. Vamos contribuir para o debate, vamos analisar a situação e vamos ver o que as coisas nos possibilitam, não é verdade? Verdade. Bastante pessoas comentaram, apesar de estarmos no início do canal, mas várias pessoas ali próximas já comentaram que passaram a pensar de uma forma diferente. Peraí, eu nunca assisti o Big Brother, mas realmente tem um momento lá que vocês falam que quem assiste, mesmo quem não assiste, sabe de tudo que acontece. E trazendo para esse lado do debate, enriquecer o debate, aconteceu essa semana algo interessante aí do pânico, né, Ricardo? E é sobre isso que a gente vai comentar. Dá um resumo aí do que aconteceu. Ô, Ivan, nós combinamos de falar desse tema mais cedo, né, que é o Tomé e o Marinho, né, que eles foram para as vias de fato lá, né, ou seja, eles partiram para a briga mesmo, na porrada, por divergência dos dois ali, né. Eu já chego à conclusão que quando parte para a briga, eu acho que aí os dois perdem a razão, mas a gente vai discutir sobre isso. Mas assim, eu estava vendo um podcast hoje da Gabriela Prioli, no Flow Podcast, e eu não me atentei aquele grande debate com a Gabriela Prioli, como é que é o nome dela mesmo? É Prioli, né? Começou com o Tomé. Ela começou a sair do programa Grande Debate por divergências ali com o Tomé, rapaz. Eu falei, nossa, a treta é mais antiga do que eu imaginei. Porque numa discussão lá, parece que eles começaram a intervir na fala dela. Existe uma técnica, né, de você interromper outra pessoa para tentar colocar o seu argumento, se sobrepor ao do outro. Então, o caso do Tomé é mais antigo, né? Embora ele fosse um convidado ali, ele estava falando de uma forma que, no meu ponto de vista, ele já estava passando a ser agressivo, no meu ponto de vista, porque quando você começa a falar muito alto e gritar, eu acho que você perde também um pouco dos seus argumentos. Porque se eu começar a falar alto com você
e tentar sobrepor a minha voz à sua, parece que falta argumento. Em contrapartida, acho que o Marinho também, ele tá de uma forma muito agressiva de fazer entrevista também, né? E eu acho que no final ali, o Tomé não aguentou o sarcasmo do Marinho, porque ele começou a fazer ironia. Ele viu que ele estava nervoso, ele jogou as ironias para cima dele. Enfim, acho que o resumo que a gente pode fazer no final é o seguinte: o nosso podcast aqui, ele quer contribuir justamente para o contrário. Então, assim, se eu tenho uma posição divergente do Ivan, nós vamos sentar aqui e vamos conversar. Ele vai expor os motivos pelos quais ele diverge do meu ponto de vista e depois eu vou explicar o meu ponto de vista. Então, assim, eu acho que aquele caso, ele representa uma polarização muito forte que nós estamos tendo na nossa sociedade, no Brasil, principalmente a polarização política, e, tipo assim, não está aceitando a parte divergente. Ou seja, se você, digamos assim, se você é da direita ou extrema-direita, o outro lado é comunista, e se você está na esquerda ou da extrema-esquerda, o outro lado é fascista. Gente, o mundo não é assim. Acho que nós podemos conversar, nós podemos evoluir no debate de uma forma civilizada. Eu acho tão engraçado que, assim, nós estamos discutindo, Ivan, vamos bater um papo civilizado no século XXI, em 2021. Pois justamente. Não é um paradoxo? Do meu ponto de vista é. Demais, Ricardo. Vamos voltar um pouco atrás, porque essa questão do debate político no nosso país, ela já vem polarizada há algum tempo. Vamos voltar não muito, mas no tempo da Dilma e Aécio. Começou-se com aquele debate que quem era Aécio era coxinha, quem era Dilma era da turma dos petralhas. Eram os petralhas, né? Por conta do petrolão, veio aquele nome, os petralhas, e outros motivos também de escândalos no partido. Então, naquele momento já começou aquele escândalo, que quem é do PT, quem é dos pobres, quem era do Aécio... O pão com mortandela, o outro... Aí eu quero chegar nessa questão do pão com mortandela, porque a gente quer enriquecer o debate. Se você vai para um debate político, eu tenho as minhas posições argumentativas políticas, e eu coloco elas, apresento elas a você, e quando você perde ou acabam-se o seu conhecimento sobre o tema ali, e você parte para, vamos usar aqui, que você é da turma do Bolsonaro e eu sou da turma do Lula ou do Centrão. E aí eu começo a falar assim, você é minion, ou você é bolsonarista, você é defensor de rachadinha. Isso começa a levar para um lado que já começa a mexer com o seu íntimo. E aí você começa a falar para mim, você é apoiador do ladrão, você é bandido, você é morno, você nem tá de um lado nem tá do outro, você é dessa turma do MBL. E o que eu estou percebendo é que assim, as pessoas hoje, quando começam a falar de políticas, as argumentações e busca por conhecimento é muito pouca. Elas preferem partir para esse lado, de chamar o outro de minion e o outro chamar o outro de petista. Ou seja, ou você é bolsominion ou você é petista ladrão. Eu acho que não é por aí. E aí você começa ou você ou você é um comunista, lulista, esquerdista, ou você é um fascista da extrema-direita, bolsominion. Gente, não é assim, né? Não é assim. Inclusive, você tem que... Eu sempre tinha um professor que ele falava para mim assim, você tem que saber com quem você está debatendo. Às vezes você vai lá no interior, vai na sua cidade, lá, vai conversar com um amigo seu, que por motivo de vida ali o cara não teve oportunidade de estudar, não tem aquela prática de buscar conhecimento, de ver jornal, e aí você quer debater com o cara num nível altamente elevado. Que vamos falar aqui, o Mamãe Falei, o Arthur Duval, eu gosto dele, acho que ele faz um bom trabalho, mas eu acho que a forma que ele vai abordar aquele pessoal que está na manifestação não é as perguntas que ele faz, é que ele leva termo técnico para aquelas pessoas ali, que eles não têm aquele conhecimento, cara. E às vezes o cara fica assim, o cara fica furioso. Você tem que saber, por exemplo, eu estou debatendo com um cara, se eu levar um nível de conhecimento para ele, eu vou deixar ele estressado por ele não ter resposta. Ô Ivan, e eu acho que o problema... Você pensa assim, cara? Eu acho que o problema também que nós estamos incorrendo, nós paramos de discutir projeto e começamos a discutir pessoa. Então, por exemplo, quando você fala assim, Paulo Freire é ruim na educação, um exemplo. Um dia uma pessoa me falou, eu falei, eu acho que todo autor, embora a educação brasileira não seja pautada exclusivamente por Paulo Freire, isso é um mito, mas assim, quando a pessoa me fala isso, eu falo assim, mas eu acho que todo autor pode ter sim crítica a respeito dele,
Mas qual que é a sua alternativa de um autor de contraponto? Aí não apresenta. Então, acho que no Brasil, nós começamos a discutir as pessoas, ou você discute o Lula, ou você discute o Bolsonaro, ou você discute o Ciro, e você não discute projeto. Você não discute projeto. Eu acho que esse que é o grande problema. Então, por exemplo, você falar assim, olha, a educação do país é muito ruim. Podemos concordar com isso? Nós podemos ter uma opinião que a educação é ruim. Mas o quanto ela melhorou e em quais pontos ela não melhorou? Aí você tem que ter indicadores, você tem que ter números que comprovam a sua opinião. Eu acho que assim, a gente tem que saber aliar a opinião do fato em si, né? Então, acho que hoje tem muita opinião que não é baseada basicamente em fatos. As pessoas emitem opiniões. Eu acho que as fake news, né? Elas surgem daí, porque eu tenho uma opinião e a pessoa lê alguma coisa que coaduna com aquele pensamento dela, aí ela acha que aquilo é verdade. Mas é só uma opinião. Ela pode ter opinião? Pode. Mas eu acho que tem que haver uma distinção entre opinião e os fatos que corroboram aquela opinião sua ou não, né? Então, por exemplo, não sei, você está falando sobre vacina, por exemplo. Você pode ter uma opinião como os laboratórios ganham dinheiro em cima disso e tal. Mas é fato que a humanidade está onde está hoje por causa das vacinas. É um fato. Você falar que a humanidade hoje é livre da maioria das doenças em relação às vacinas. Eu, por exemplo, sou de uma geração que não teve nada lá. Não tive catapora, não tive cachumba, pólio, não é da minha geração. Porque eu tomei todas as vacinas. Meu cartão é bonitinho, tríplice viral, tétano, inclusive os reforços de adulto eu fiz depois. Mas só para parte de informação, qual o cartão de vacinação tem mais vacina? O seu ou o da sua cachorra? O da Wendy é melhor. O da Wendy é minha cachorrinha. O da Wendy tem que ter as etiquetinhas lá do laboratório e tal, né? Então, assim, eu tô falando assim, para a construção de um debate, eu acho que a opinião dos fatos que você tem a respeito uma opinião que você tem a respeito dos fatos. Então, por exemplo, eu acho que o problema do Brasil começou basicamente ali em 2014. Foi onde que houve uma reeleição de um presidente em tese impopular, que tomou algumas decisões econômicas que não foram tão boas, que foi o caso da Dilma, que no meu ponto de vista foi principalmente as desonerações fiscais em cima da folha, sem contrapartida. Ou seja, a desoneração em si ela já gera uma distorção, mas aí você não exigiu nenhuma contrapartida das empresas. Ou seja, na prática as empresas só fizeram caixa. Enfim, mas acho que isso é uma outra discussão. E naquele momento, o Aécio pediu recontagem de voto. Aí começou aquele burburinho que culminou na prática no impeachment em 2016. Então, assim, eu acredito que nós, enquanto estamos aqui no podcast, nós estamos batendo um papo aqui, a gente tem que construir o debate de uma forma assim, olha, eu tenho minha opinião, mas as opiniões também são a respeito de fatos argumentativos. Então, eu tendo um fato plausível, um fato, digamos assim, palpável, aí eu consigo ter uma opinião a respeito daquilo. Eu não posso falar simplesmente assim, o homem foi para a Lua, né? Foi para a Lua, justamente. Não foi? Então, porque existem fatos que comprovam esse feito da humanidade. Mas é isso, Ricardo. O que eu quero chegar é assim, a gente saber com quem que está debatendo. É o respeito ao interlocutor que está com você, que está ali. Eu não posso chegar para querer debater hoje com... Vamos dar um exemplo bem raro, bem simples aqui. Eu vou assistir ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, aí eu falo assim, pô, o Alexandre de Moraes tá certo, cara. Tá certo. Aí você vê o voto Aí você vê o voto divergente dele, aí eu falo, não, mas ele tá certo também. Ele tá certo também. Então, assim, existe o tipo de debate de pessoas que eu tenho que saber conversar com ele. E a palavra é essa, saber conversar, saber dialogar. Eu sei simplificar isso, Ivan, num termo aqui. Bula de remédio. A ideia da bula de remédio é que todo mundo consiga ler e entender. Mas nem por isso é deixar de colocar termos técnicos ali. Porque tem coisa que é técnica mesmo. Então você pega na contabilidade, que é a minha área, fala lá assim, as demonstrações contábeis têm que ser compreensíveis. Tá, só que a própria norma fala, mas tem coisa que é técnica e você vai ter que procurar um profissional a respeito. Então, acho que em base o que você falou aí, olha, com quem eu estou conversando?
qual é a qualidade que essa pessoa teve a respeito desse assunto. Então, por exemplo, acho que eu conseguiria estabelecer um diálogo com um contador bacana, porque eu sou da área. Agora, põe eu dialogar com um engenheiro mecânico. Eu não vou. Eu acho que partir do pressuposto, eu acho que a rede social, acho que ela pôs um foco muito grande, né? Parte do pressuposto que todo mundo sabe tudo. Todo mundo é epidemiologista, todo mundo é jurista, todo mundo é especialista em marketing. Eu acho que não é assim, né? Eu acho que assim, todo mundo pode contribuir para o debate, mas existem áreas diferentes do conhecimento. E essas áreas, por exemplo, você entende de marketing, de publicidade, de design, entendeu? Eu não. Você fala ali de paleta de cores, porque essa cor remete a isso, essa cor remete àquilo, porque você estudou. Talvez a minha capacidade de argumentação com você não seja tão boa em relação a isso. Eu posso estudar? Aí eu vou passar a estudar, eu vou ver os fatos e vou ter opiniões a respeito disso, né? Acho que é por aí o debate. Prova disso é quando a gente está comentando sobre política, sobre governo, gestão. Quando você fala sobre Paulo Guedes, sobre economia, eu fico meio voando ali, eu aprendo muita coisa com você, porque é a sua área. Você dá aula sobre isso, sobre contabilidade, economia, gestão financeira. Você tem uma noção de tudo isso aí que passa pela sua área. Já eu não, pensa ali mais pela parte da comunicação, como que está a comunicação, como que está se pronunciando. Inclusive, eu quero deixar bem claro que eu acho que o governo Jair Bolsonaro não se comunica bem. Eu acho que ele... eu não estou criticando aqui o governo, mas eu acho que existiria a parte de comunicação, né? A parte de comunicação do governo é falha. Ela não consegue se comunicar bem, principalmente com os meios de comunicação. Ela tem ali 3, 4 que ela consegue se comunicar mais ou menos, que às vezes também os próprios meios que estão entre eles falam assim, cara, não estou conseguindo entender o que eles querem falar. Então, mas essa parte de você saber dialogar, eu acho que foi o problema que até nós comentamos, eu acho que é o que acontece com o André Marinho. Ele tem uma ideologia na cabeça dele, porque eu quero falar uma coisa aqui, Ricardo, para os nossos ouvintes, para quem assiste no YouTube, quem escuta pelo Deezer, pelo Spotify, não existe imparcialidade no jornalismo. Não. Eu acho que em nada. Todo mundo tem uma ideologia na sua cabeça, da forma que ele foi criado, o que ele acompanhou, o que o pai dele acreditava, o que ele passou a acreditar, tem a religião que ele acredita ou não. E isso leva você os livros que você leu, os filmes que você assistiram e os amigos que você convive, com quem você convive. Então, quando você vai para ali, o Marinho ele tenta esconder que tem uma ideologia. E tá notável que ele, de uns dias para cá, ele tá mais aflorado isso. Para quem não sabe, o pai dele é presidente do PSDB do Rio de Janeiro. Uhum. E o Tomé também é um ativista político de direita, que era liberal, depois virou de direita, se eu não me engano, que ele era liberal antes. Mas o Tomé ele é muito fervoroso nos debates. Como você falou da Priori mesmo, ele é muito fervoroso nos debates e ele é argumentativo. Eu conheço várias pessoas que gostam do Tomé, mesmo sendo de oposição ao governo, porque o Tomé ele é argumentativo. Porém, o Tomé, quando ele argumenta demais, assim como o André Marinho tem boas argumentações, você não pode partir para o pessoal. E o Marinho ele está partindo com isso. Foi o que aconteceu com o Constantino um dia depois. Do nada o Marinho estava lá e falou assim, eu poderia aqui falar que o seu pai enriqueceu quando estava no PSDB, mas eu não vou falar. É aquele eu poderia falar falando, entendeu? Então assim, eu acho que quando você está entrevistando alguém, é diferente. Você pode provocar a resposta daquela pessoa. Você pode provocar até um pouco de ira da pessoa, mas não tão fervoroso. Você não pode chamar um deputado federal lá, como foi o Eduardo Bolsonaro, que eu não concordo em muitas coisas também, concordo em algumas e outras não, né? O Eduardo Bolsonaro é um convidado do programa. O Marinho ali representa a Jovem Pan, ele é um dos apresentadores do programa. Ele não pode simplesmente falar que o Bolsonaro é cúmplice de rachadinha, que ele passa a mão em corrupto, e aí você começa a partir para o lado pessoal da pessoa. Eu vejo desse lado. E a gente vê que muitos debates hoje na política, nós estamos novamente entrando em uma política polarizada, Ricardo. Nós estamos entrando em um cenário onde nós temos talvez até mais do que a anterior. A anterior, nós estamos há mais de um ano da próxima eleição e nós já estamos, os meios de pesquisa,
ao invés de contribuir para um bom debate, estão polarizando novamente e colocando lá Lula e Bolsonaro como únicas opções. Então, quem é Lula não vai votar no Bolsonaro porque eu até não gosto do Lula, mas eu odeio o Bolsonaro. Eu até não concordo muito com o governo Bolsonaro, mas só ele tem chance de ganhar do Lula. Então, foi isso que aconteceu na última eleição. Isso é, como é que você fala, Ricardo, o pensamento binário. Binário. Você coloca duas pessoas e só essas duas têm condições de governar o país. Inclusive, eu converso com as pessoas, eu falo assim, gente, nós temos que contribuir para um debate e nós temos opções. Gente, vamos pôr, na passada, falar que você não tinha opção, no meu ponto de vista, você tinha o Henrique Meirelles, o cara é presidente de honra do Banco Boston. Você tinha o Álvaro Dias, que é um político, embora tradicional, sei lá, não tem nada contra ele. É uma opinião. Então, assim, eu acho que você partir do pressuposto que só existe os dois já é um erro. Então, assim, já é um erro. O Brasil é grande, a classe política no Brasil é imensa, e se partir do pressuposto que só tem os dois, eu acho que empobrece o debate. E eu tenho uma pergunta para te fazer, Ivan, que eu acho isso e às vezes eu ajo dessa forma. Contribuir para o debate, às vezes é falar assim, não, eu não sei sobre esse assunto. É contribuir para o debate, não é? Contribuir para o debate demais. E, por exemplo, agora, em quem você votaria, Ricardo, na eleição de 2022? Cara, eu não sei quem são os candidatos ainda. E aí, o que os institutos de pesquisa estão fazendo? Eles começam a contribuir para uma eleição prejudicial para o país. Eles não colocam... Porque o cara, vamos supor, eu estou aqui no interior de Goiás, eu digo, cara, eu tenho condições de governar o país. Ronaldo Caiado, o nosso governador. Um exemplo, tá? Ronaldo Caiado ou Marconi, eu não sei quem está ouvindo, a gente gosta, mas é um exemplo. O Ronaldo Caiado, cara, eu tenho condições de governar o país, eu tenho boas ideias, eu tenho uma boa equipe, eu tenho condições, eu tenho experiência política. Eu tenho um passado, eu tenho um histórico, eu tenho um histórico político. Mas o Ronaldo Caiado começa essas pesquisas vir e as pessoas começam a ir. O efeito manada. Não, eu vou pra cá e eu vou pra cá. Eu vou pra lá. Ronaldo Caiado, cara, eu vou a governador de novo, eu vou a senador, porque eu não tenho chance de ir nessa Não vou me meter nessa briga, não. Não vou me meter nessa briga. Então, eu acho que nesse momento os institutos de pesquisa prestam um desfavor ao Brasil. E eu quero deixar bem claro que eu acho isso mesmo. Porque poderia ter outras pesquisas. A pesquisa agora deveria ser a aprovação do governo, como você aprova o governo, a ação do governo diante da pandemia, como você acha que está a educação do país. Mas também são feitas, né, Ivan? São feitas, mas o que são jogados na mídia e que a mídia divulga são, se a eleição fosse hoje, Jair Bolsonaro teria tantos pontos, Lula teria tantos pontos, Luciano Huck, cara, nem sabe se o Luciano Huck é candidato. Eu acho que esse é um problema das democracias, acho que nem só do Brasil, né? Eu acho que isso é um problema mundial das democracias. Sempre há essa discussão, o papel das pesquisas no processo eleitoral. Eu sou basicamente a favor, porque se você sair hoje na rua aí, você vai ver que aquela pesquisa basicamente reflete aquela galera de um lado e aquela galera do outro. Eu acho que divirjo você nesse ponto, eu acho que a pesquisa está aí. Eu acho que o problema é que a pesquisa representa... Para mostrar isso novamente, né? A polarização. A polarização que existe dos dois lados. Ninguém... cara, olha o potencial... Pois mas a polarização, assim, no meu ponto de vista, a polarização é da sociedade que é refletida na pesquisa. Eu acho que não é a pesquisa que induz a polarização. Eu acho que a sociedade está polarizada. A pesquisa só demonstra, do meu ponto de vista, naquele determinado momento. Ele tem uma limitação. Aí... Mas é opinião, acho que o podcast é bom por causa disso. Vamos bater um papo. E é o seguinte, claro. eu sou o Tomé, você não concorda comigo, eu vou partir pra cima de você, rapaz. Só não vou partir pra você online. Você partindo pra cima de mim. Rapaz, vamos trazer aqui. Como o braço do Emílio é mole, cara. Pois é. O Tomé pegou no braço dele assim, o cara tá uma semana quando te põe. O Emílio tá bem velho mesmo. Tá o Emílio é o cara do mundo que vai apatar a briga. Ele vai apatar a briga, eu que apanha. Parece que eu era criança, o Emílio já tava lá no Pânico, na Band, depois foi pra Rede TV, não sei, ou foi o inverso, eu não lembro. Então, assim, eu acho que a briga do Marinho com o Tomé, embora não vamos entrar ali, embora não iremos entrar no mérito, né, que as discussões dele eram até graves em alguns momentos, a gente não vai entrar nesse mérito. Eu acho que assim, a lição que fica é assim, olha, aquilo ali eu acho que está representando bem o que está acontecendo. Porque tem muita gente, família brigado, desde a eleição passada, tem amigos brigados,
tem pessoas que não se conversam mais, tem pessoas que estão diferentes com a outra só porque o outro tem um outro posicionamento político. Então, acho que ali foi o ápice, né? Uma demonstração muito ruim, mas do que eu acho que na prática está acontecendo, viu? Assim, uma percepção que eu tenho. Eu não sei qual é a sua visão a respeito disso. Eu tenho um grupo da família que nós fazemos uma festa anual. E pessoas não foram por conta de política, por conta de debates dentro do grupo. Agora, me fala que dia que essas pessoas vão ter um encontro com o Bolsonaro ou com o Lula. O Lula, ou com o Haddad, com o Dória. No mínimo, para o Haddad falar assim, cara, obrigado por você ter me defendido no grupo da sua família. Quando você fala mal do Lula, ou quando você fala mal do Bolsonaro, você não está falando mal da pessoa que vota nele. A pessoa tem que parar com isso. E às vezes o cara se ofende e parte para o ataque pessoal. Ivan, eu ia dar uma dica de livro aqui pro final da galera, sei lá, era o livro Dom Casmurro, e lançar para os nossos ouvintes aí, que aquela treta, né? Capitu traiu o Bentinho, então, o que você acha? Se alguém já leu, coloca aí. Mas por que eu peguei o livro? Só que eu lembrei de um fato que aconteceu comigo. Um dia eu tinha postado assim no meu Instagram, os clássicos que eu li. Eu tinha postado Dom Casmurro, que é esse livro aqui, O Príncipe, de Maquiavel, que eu já li acho que umas 4 vezes ou 5. Eu tenho ele aqui. O Príncipe, né? Um excelente livro. Ele é bom, dá para você ler alguns capítulos esparsos, né? Então, assim, separado, é muito bom. Isso. Aí eu tinha que colocar também o Capital, do Karl Marx. Então, são clássicos, cara. De 1800 não sei quanto lá. São clássicos. Passou gerações o livro. Aí o seguinte, postei e uma pessoa me respondeu assim lá no Instagram, nossa, você lê Karl Marx? O Capital? Eu falei, eu li o livro, eu li a obra inteira. Aí ela falou assim, eu não concordo com Karl Marx. Eu falei, bacana, qual parte você não concorda? Não, eu nunca li. Eu falei, mas você não concorda? Você nunca leu? Eu não concordo com as ideias dele. Eu falei, mas se você não leu, acho que fica difícil. Não, porque eu não gosto. Então, assim, a partir desse... Aí, igual você falou aí mais ou menos aqui no meio do podcast, como que você vai discutir as ideias, por exemplo, de Karl Marx, sendo que a pessoa não leu? Gente, isso aí, e tem que chegar em você, Ricardo, é hora de você falar, peraí, essa pessoa eu não posso gastar mais tempo debatendo, porque a argumentação dela acabou aqui. Pra quem leu a obra, velho, vou chamar você de velho, no sentido de gíria, né? Velho, toda obra tem sua crítica. Você pode criticar. Ele representa um movimento daquela época que criticou uma relação de... É válido. É pura verdade? Talvez não, mas é uma leitura, é um clássico, é uma coisa que você pode contribuir para o debate. Agora, você partir do pressuposto que você não gosta, mesmo você não lendo, eu acho que é de uma ignorância, assim, tremenda, né? E isso demonstra muito, Ricardo, é aquela vontade de vencer do ser humano. Eu tenho que vencer em tudo, eu não posso perder em nada, eu tenho que estar certo em tudo. E num debate, nem sempre você vai estar certo. É o que eu falei agora há pouco e você concordou. Acho que contribuir para o debate, às vezes, é você falar assim, nossa, eu não sei falar sobre isso, eu não sei falar sobre isso. E talvez você contribui mais do que você falar só opinião e que diverge dos fatos. Eu tava vendo, eu vou citar de novo o podcast da Gabriela Prioli com o Flow, e o Flow falou da educação. E a Gabriela falou assim, o quanto é ruim a educação, o Monark? Ele falou, não sei, eu só sei que é ruim, mas ruim quanto? Evoluiu nos índices ou não? Ah, porque o outro país melhorou em tais aspectos. Ela falou assim, nesse outro país, o que foi melhorado lá? E ele ficou meio assim, sabe? Então, assim, uma coisa, você pode ter opinião a respeito daquilo, mas se sua opinião for embasada também em fatos, né? Que eu acho que aí é bacana, né? Então, assim, existe uma frase bacana que o jornalismo pode brigar com os fatos, né? Uma vez você olhou o fato e quer brigar com ele, aí você distorce toda a história. O fato é o fato. Não, então você falou aí, eu também vi a entrevista do Kim Kataguiri. Kim, queremos você aqui, hein? No nosso podcast. Opa, Kim! vamos usar isso do Danilo Gentili. Kim, queremos você aqui, hein? Queremos você aqui. O Kim, eu acho o Kim muito inteligente, não só pela idade do cara, mas... Bom de retórica. Bom de retórica. Além de retórica, ele é bom, você vê que é uma pessoa de muita leitura e de conhecimento mesmo, assim. Ele acho que une ali na parte de oratória, da retórica dele como um todo, mas de conhecimento também. Eu tenho que reconhecer. E aí, ele na entrevista dele, Ricardo, ele falando lá no Flow,
que querendo jabá do Flow, por estar falando isso aqui, certamente alguém vai lá, vai assistir o Flow, mas depois que você terminar de assistir essa entrevista aqui. E aí o Flow tá lá e ele fala pra ele assim, pro Kim, que ele acha que todo mundo pode ser rico. E aí o Kim faz isso que você tá falando aí, mas como assim todo mundo ser rico? Aí ele fala, eu acho que todo mundo. Eu acho que essa treta foi com o Igor, né? Eu lembro. Não foi com o Monark, foi com o Igor. Eu acho que todo mundo pode ficar rico. Como? Isso aí é socialismo aí. E aí você não tem uma fórmula que explica isso. Aí ele já muda, ele já fala assim, não necessariamente muda. Mas de uma forma pode ficar rico. Eu acho que dá um podcast, porque assim, o culpado da pobreza não é a riqueza, né? Tipo assim, existem pessoas pobres, mas não são por causa dos ricos. E às vezes pelo contrário. As pessoas ricas, né, contribuem para a melhoria da pobreza, porque eles têm empresa, eles empreendem, eles colocam dinheiro econômico. Você pode falar de uma discussão... Ele compra um carro que ele precisa de manutenção, que ele precisa de combustível, que ele precisa de um mecânico. Podemos fazer um debate aqui, podemos fazer um debate sobre desigualdade, é válido e tal, mas assim, o culpado da pobreza não é riqueza. Assim, não é riqueza. Para mim é muito claro, o culpado de existir pobre não são os ricos. Existe a desigualdade, a gente não está falando que não existe desigualdade. Existe sim desigualdade. O Brasil é um país muito desigual. Existem políticas, inclusive políticas públicas, que contribuem para essa desigualdade, a gente sabe disso. Mas aí, correlação, causalidade não é correlação, tem que debater as coisas conforme elas são. Né? Então, eu acho assim que... Enfim, Ivan, acho que já deu aqui um tempo razoável do nosso bate-papo, que nós propomos falar hoje um episódio um pouco menor do que o passado, né? Já estamos aqui há 32 minutos falando. Então, acho que como lição final, acho que do nosso podcast de hoje, a mensagem que a gente quer trazer para os nossos ouvintes aqui é o seguinte: não contribuam para essa polarização. Você pode ter divergência de ideia? Obviamente que você pode, mas saiba argumentar a respeito de um fato com a sua opinião. Eu acho que aí você fecha um ciclo argumentativo e um senso crítico a respeito das coisas, não é isso? Justamente, e deixando bem claro, o título do o nome do nosso podcast é Pode Sim. Eu acho que você pode falar sobre tudo. Inclusive você pode falar sobre futebol, você pode falar sobre religião e você pode falar sobre política. O que não pode é faltar com respeito a quem está ouvindo você. Ricardo, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Pedir para as pessoas que estão assistindo. Você vai no Spotify? Eu acho que eu nunca pedi, Ivan. Eu vou pedir o seguinte, gente. Curta nosso vídeo aqui, compartilhe com seus amigos, ajude a contribuir para o debate na sociedade entre a sua roda de amigos. Se você tem algum assunto interessante que você quer dominar, manda aqui nos comentários. Quem sabe você não participa aqui com a gente, né? É online, a tecnologia possibilita. Ativa o sininho, né? Que você pode ser... Você pode não, aí você é notificado, você não perde nenhuma. Vai lá em todas as plataformas de áudio e pode sim, Ivan? Pode seguir nós sim, pode sim. Pode seguir, segue lá o nosso podcast. Ricardão, obrigado, meu irmão. Mais uma vez, você que está assistindo, muito obrigado. Acompanha, manda para seus amigos. Um abraço, valeu, Ricardo. Um abraço, tchau, tchau. Jamendo.com Jamendo.com